Tema bastante polêmico esse assunto do salário do pastor. Quer arranjar inimigo, fala a verdade, né? Vamos falar a verdade. Antes ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. A igreja hoje vive uma crise existencial espiritual. Parece incrível, mas é a grande verdade. Porque alguém fala mal do pastor, porque alguém fala mal da igreja, porque alguém fala mal de religião, porque alguém não acredita em religião. Bom, vamos analisar alguns versículos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Bom, baseado nessa palavra, muitas pessoas se sentem no direito de cobrar para fazer a obra de Deus. Daí surgiu um grande movimento de cantores e pregadores que levam o evangelho cantado e pregado a todas as partes do mundo, recebendo cachês altíssimos. Muitos ficaram ricos vendendo CDs, livros, DVDs. E aí eu paro para pensar, se Deus me deu uma revelação, por que eu tenho que escrever um livro para vender esse livro? Foi essa a finalidade? Foi isso que Deus disse? Olha, escreve isso num livro e faz esse livro se tornar um best-seller, faz muita propaganda, vende muito livro para anunciar o meu evangelho. Não foi bem assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus dá revelação para que você anuncie para as pessoas de graça. Ele mesmo disse: de graça recebestes, de graça dai. E as pessoas se sentem nesse direito. Vou gravar um DVD, vou escrever um livro, vou divulgar vendendo aquilo que o Senhor me deu. Aí entra em contradição uma série de coisas, né? Podemos ver também em Lucas capítulo 9, versículo 58, quando alguém faz menção de seguir a Jesus, ele disse: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha nem a água que ele bebia e nem o pão que ele comia, mas haviam mulheres que ele havia curado que o seguiam para servir a ele com seus bens, com as suas fazendas. A roupa que ele usava era alguém que doava. O calçado que ele tinha no pé era ganhado de alguém. Ele sempre ficava na casa de alguém porque ele não tinha propriedades. Ele era totalmente desapegado das coisas materiais. Eu não consigo imaginar Jesus subindo no púlpito de uma igreja com um terno de qualidade, com gravata de seda, com roupas importadas. Não consigo imaginar. Eu não consigo ver Jesus subindo no púlpito de uma igreja e alguém dizendo: olha, ele ganha 10 salários mínimos. Inconcebível. Porque ele era totalmente desapegado de bens. E olha o que tem de pastor salafrário que aproveita dessa palavra de Paulo aqui para viver do evangelho e quer viver bem. Pastores que ganham 4, 5, até 10 salários mínimos. Tem pastores que ganham muito mais, se aproveitando do dízimo miserável das suas ovelhinhas pobres. Não vou nem dizer que está comendo a carne da gorda, está comendo mesmo a pele, a pelanca da pobrezinha, da desgraçada, da miserável. Não quer nem saber. Se o crente chegar na igreja e falar: pastor, esse mês eu não posso dar o dízimo, porque é muita dívida na farmácia. Aí, meu irmão, isso é o devorador, você tem que dar o dízimo, tem que ter fé. É fácil ter fé com 10 salários mínimos na conta, né, salafrário? Vale ressaltar a palavra que João Batista pregava às margens do Jordão. Lucas capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então nós podemos ver claramente que a palavra de João Batista naqueles dias ia de encontro com a avareza. Era uma palavra que fazia com que as pessoas entendessem que elas tinham que se contentar com o que elas tinham, que elas tinham que dar graças a Deus porque tinham, mesmo um pouco, mas tinham, porque havia muitos outros que não tinham. E a palavra dele também era uma palavra de generosidade. Se tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Você tem 2, o outro não tem nenhuma. Eu não consigo imaginar um pastor ganhando 10 salários mínimos numa igreja, sabendo que tem um irmãozinho pobre, simples e humilde que não tem profissão, que ganha apenas 1 salário mínimo para sustentar a família. O pastor tem casa pastoral, cedida pela igreja, não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga telefone, não paga internet, não paga gasolina. Ainda ganha muita coisa das pessoas da igreja, mas não se compadece daquele coitadinho que às vezes ganha 1 salário mínimo, tem 3, 4, 5, 6 filhos, paga aluguel, paga água, paga luz, tem que comprar comida para a família, tem que pagar a farmácia, tem que pagar o açougue, tem que pagar a padaria. Será que dá conta? Muita gente passa necessidade na igreja para manter o luxo de muita gente que se diz homens de Deus, que não são servos, estão sendo reis, estão sendo rainhas, andam com seus carrões, e nem carona às vezes dá para o coitadinho que vai no sol, na chuva, sei lá, a pé para longe. Muitas vezes mora no sítio, vem a pé para ir num culto. E quando o assistente social chega no pastor e fala: pastor, uma família está passando necessidade, vamos pegar o dinheiro da igreja para comprar uma cesta básica? E ele avarentamente diz assim: que pegar dinheiro da igreja, rapaz, faz uma coleta entre vocês aí, arranja uma cesta básica para ele, não vai gastar dinheiro da igreja não, seu avarento, o seu lugar é no inferno. Você não tem parte com Deus, você não tem parte com Jesus, você é um seguidor do diabo, você é um avarento, um idólatra que adora dinheiro. O seu lugar é no inferno, lá nas profundezas do inferno, se você não se converter. Viu? Jesus deixou bom exemplo, mas você está seguindo um mau exemplo. João Batista pregou contra a sua maldade. Ele ainda disse que o machado está posto na raiz das árvores, e a árvore que não produz fruto digno de arrependimento vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. E é para lá que você vai. O que você pensa que você está fazendo? Eu conheço pastores que têm propriedades, têm casas de aluguel, têm muitos carros, têm um patrimônio enorme, mas não rejeita o dízimo da igreja. Ou melhor, não é o dízimo, né? O dízimo as pessoas dão porque elas querem contribuir para o crescimento da denominação. Elas querem contribuir para o crescimento da igreja. E muitos dão dízimo pensando nos pobrezinhos. Mas não há essa repartição. Não há essa divisão de bens. O pobrezinho continua pobrezinho. O que não tem carro continua andando a pé ou de bicicleta, na chuva, no sol. O que paga aluguel continua pagando aluguel. Mas o pastor está lá com seus 10 salários mínimos todo mês. E muitos deles têm casa pastoral por conta da igreja. Não paga a conta de água, não paga a conta de luz, não paga a internet, tem dinheiro para gasolina. Olha, tá melhor do que muitos políticos ladrões que nós temos, tá?
Eu acho que nós temos que ser o exemplo. Paulo disse na carta aos Filipenses: nós somos o exemplo de justiça no meio de uma geração corrompida e perversa. Por isso, muitos que são chamados pastores, na verdade são mercenários, são assalariados, são profissionais do evangelho que não tem nada a ver com Deus. Pode falar de Deus, pode receber profecia, pode ser profeta, pode cantar, tocar, pode fazer qualquer coisa, mas o seu Deus é Mamon. Eu conheço um que chegou a dizer publicamente que tem um defeito, ser avarento. E a Bíblia fala que a avareza é idolatria. Como é que essa pessoa vai chegar diante de Deus? Briga por 10 centavos? Meu Deus! Que loucura é essa que os homens estão vivendo? Que não reconhecem o chamado de Cristo, que não sabem o que estão fazendo, nem para quem estão fazendo, nem como estão fazendo, mas estão destruindo suas vidas, e estão destruindo as vidas daqueles que o seguem também, porque seguem o seu exemplo. Eu vejo, olho para o Evangelho, eu vejo Jesus multiplicando pão, multiplicando peixe, abençoando as pessoas, curando, fazendo tudo de graça, sem pedir nada. Havia doações? Certamente que havia, porque senão não teria como ele e mais 12 homens sobreviverem. Mas as doações que eram entregues a ele era tão desapegado que o tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes, roubava o dinheiro e ninguém nem percebia. Ninguém ficava preocupado com o dinheiro, ninguém ficava tomando conta do dinheiro. O dinheiro era o que menos importava para aquele grupo, a não ser para o Judas Iscariotes. E muitos pastores hoje são como Judas Iscariotes, só se importa com o dinheiro. Faz exigência para pregar. Olha, para mim pregar você tem que me pagar tanto, você tem que me dar hotel, passagem de avião. Pelo amor de Deus. Vocês estão desviados, vocês estão afastados, vocês estão longe de Deus. Vocês não fazem ideia de quem vocês estão seguindo. E garanto uma coisa, não é o Deus da Bíblia, não é o Salvador Jesus que vocês estão seguindo, porque ele não fez nada disso. Ele deixou um exemplo totalmente diferente. Está na hora de despertar para a realidade, está na hora de se converter, está na hora de deixar a maldade de vocês para trás. Está na hora de ser um verdadeiro exemplo. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Entrega o cargo de pastor. E entrega qualquer cargo que vocês tiverem e vão para a igreja, dobra o joelho e pede a Deus: Senhor, entra no meu coração, na minha vida, porque eu estou longe do Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha mente, muda o meu coração. Eu quero ter pensamentos de Deus. Eu quero ter sentimentos de Deus, eu quero ter desejos de Deus, porque eu estou vivendo uma vida totalmente alienada da Tua Palavra. Porque o inferno espera pessoas justamente como vocês. Pode pregar, pode ter salvação de muitas almas, pode ter muitas conversões, pode ver curas e milagres, mas o lugar de vocês vai ser no inferno. No inferno, vocês estão fazendo simonia, vocês estão vendendo as almas de vocês pelo luxo que vocês estão vivendo nessa vida, enquanto muitos coitadinhos estão passando fome para entregar dízimo para vocês. E só para concluir, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento e diz respeito ao povo judeu. Se você acha que o dízimo é uma coisa válida até os dias de hoje, então comece a guardar o sábado também, para de comer carne de porco e muitas outras coisas. Você vai ter que começar se circuncidando, porque isto está na lei. Agora, se a lei não serve para você, se é pela graça, observa que os apóstolos decidiram numa reunião, lá no capítulo 15 de Atos, se não me falha a memória, eles decidiram 4 tipos de ordenança ou de mandamento, e o dízimo não está entre eles. Mas você faz isso porque você quer se dar bem na vida. Você se dá bem nessa vida, mas a sentença te espera. E eu desejo de coração que você mude de pensamento, que você mude de atitude, que você comece a ter uma vida nova em Cristo, porque Jesus não chamou você para ser vigarista, Jesus não chamou você para ser aproveitador, Ele chamou você para se converter, para ter uma nova história. Eu desejo de coração
uma mudança de vida para você, uma mudança de mentalidade, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.